Olá e sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa previsão para o mês de agosto do ano de 2021. Um mês que vem trabalhado sob a influência do número 5 do nosso ano de 2021, de transformações e mudanças, e também regido pelo número 8 em sua origem, falando de poder, totalizando aqui um mês regido pelo número 4. O mês regido pelo número 4 é um mês que vai mexer nas bases e na sua estrutura. Vai falar muito com relação à economia, à parte pragmática, a tudo aquilo que se refere a coisas que estão pautadas na realidade e principalmente em aspectos materiais. Portanto, é um mês que vai mexer muito com a nossa necessidade de termos os pés no chão, de sermos realistas e de abandonarmos quaisquer ilusões que estejamos carregando ainda. É um mês que nos convida a darmos conta de questões estruturais e materiais como finanças. Então é um mês para que a gente possa estar, por exemplo, honrando com os nossos compromissos financeiros. Isso de uma maneira micro e uma maneira macro, no sentido de haverem cobranças referentes à parte financeira, de dinheiro, de gestão, de economia, né? E de a gente ver muito esses movimentos pautados na questão do dinheiro. Temos dois arcanos regentes para esse mês de agosto, que são a morte e o imperador. Eu sei que a morte é uma carta que ela sempre nos assusta e a gente tende a levá-la para o literal, então eu vou explicar muito bem sobre o que esse arcano vem, para o que ele vem pontuar nesse nosso mês de agosto aqui. A carta da morte está trazendo fechamento para o mês de agosto. Processos iniciados meses atrás tendem a chegar finalmente em suas conclusões, entenderemos ao que vieram algumas investigações, tendemos a ter... Então, a morte está trazendo desconstrução, conclusão, fechamento e encerramento de várias questões que se iniciaram mais ou menos ali na altura de março e abril. Então aqui ela está simbolizando realmente uma morte metaforicamente. Ela está enterrando alguma situação. Junto com ela nós temos o arcano O Imperador. O Imperador é um arcano forte e que fecha muito bem com essas bases realistas e com essas bases sólidas que estão postas aqui para o mês de agosto. O Imperador, ele fala de força e ele fala também de autoridade. Se somarmos com a força do arcano à morte, sabemos que aqui existem intervenções de figuras que são fortes e que são incumbidas de uma certa autoridade e que essas mesmas figuras podem estar encerrando de uma maneira mais firme algumas situações no cenário macro. Enquanto no mês retrasado tivemos maior força das figuras femininas, há uma tendência de termos força de figuras predominantemente masculinas no cenário macro nesse mês de agosto. Por ser um mês que fala de autoridade, que fala com bases, é bem possível que tenhamos aqui algumas disputas de poder entre homens. Inclusive, um dos arcanos que não está listado nesse mês é o louco, e eu vou explicar por quê. O louco, nosso arcano 0, em algumas concepções é tido como o arcano 22 e ele cabe para este mês regido para o número 4. Dessa forma, seria possível que durante esse mês a gente tenha algumas novas jornadas, novas preocupações e situações que ainda não estão postas que começam a surgir nas últimas semanas de agosto. Um último aspecto que vale a pena pontuar com relação ao arcano Imperador é a questão da autoridade, que dentro desse cenário, com a junção do número 8, que é a base de agosto, pode nos falar de excesso de autoridade e abuso de autoridade. As runas nórdicas que estão regendo o nosso mês confirmam que estamos falando de questões materiais, de prosperidade, de questões econômicas. Porém, também nos mostra que existem mudanças nesse cenário, onde poderemos ver algumas mudanças com relação à configuração econômica, mexidas em projetos que afetam a economia do país. Nosso último oráculo utilizado para essa previsão é o oráculo das deusas, que traz divindades e figuras mitológicas de todas as culturas e religiões. O oráculo deste mês nos trouxe aqui a Maria. Essa carta dentro desse oráculo nos traz a questão de expectativas, esperança e fé. Então é isso que nós temos posto para o mês de agosto e agora você confere aqui alguns detalhes sobre esse mês. O mês de agosto é trabalhado nas figuras de autoridade. Fala de liderança e também de embate entre figuras de autoridade. Por ter essa energia tão forte e tão presente, pode trazer tiranias e autoritarismo. Na esfera micro, temos que cuidar com os embates, exercitar a empatia para não suscitar conflitos em esferas pessoais. Praticar a empatia é essencial. Mês de agosto trabalha com a realidade.
Pede que firmemos os pés no chão e abandonemos ilusões. Invariavelmente também fala de realidades que vêm à tona através de dados e provas mais contundentes. Traz verdades de maneira inquestionável e incontestável. Se é provas do que precisamos, provas teremos. Esfera macro e micro. Agosto trabalha muito com a energia do dinheiro e bens materiais. A economia é um assunto extremamente em alta, e é um mês que nos pede cuidado com os excessos. Gastos absurdos e incoerentes vêm à tona no mês de agosto, em esfera macro. Na esfera micro, devemos ser cuidadosos e nutrir a prosperidade. É um mês que também trabalha com encerramento. Fatos que se desenrolam há meses a olhos vistos podem se encerrar finalmente. Investigações, assuntos em aberto encontram seu fim. E como todo fim, ele é seguido por um novo começo. Dessa forma, ao final de agosto, também poderemos acompanhar o despontar de novos temas e situações que vêm surgindo. Algumas falando de esperança e de um novo momento que vem nascendo ao finalzinho de agosto. Então é isso que nós temos para esse mês. Um mês de fechamento, um mês que mexe com a nossa realidade, com os pés no chão, com a questão da economia, com a questão do dinheiro, o cuidado com a autoridade, o excesso de autoridade, né? E um nível micro, nós podemos esperar estar organizando com relação a finanças, com relação a partes mais pragmáticas da vida, estar enxergando as coisas com mais realidade. Espero que essa previsão tenha contribuído. Se você gostou aqui, curta, compartilhe, comente para eu saber o que você pensou, o que você está esperando do mês de agosto e